Oi, gente, ótima noite para todo mundo que nos acompanha. Vamos com tudo pelos próximos 30 minutinhos com mais uma entrevista com o candidato a prefeito de Nova Friburgo. Já está acostumado, já tivemos outras duas exibições. Agora nós vamos relembrar as regras desse encontro. Vamos lá. Os candidatos terão 30 minutos para responder perguntas sobre temas variados. Nos primeiros 25 minutos, vamos falar sobre saúde, educação, assistência social, meio ambiente e mobilidade urbana. Cada candidato faz a gestão do seu próprio tempo para que possa responder sobre todos os tópicos da entrevista. Depois, teremos mais 3 minutos para que possa responder ao questionamento de um morador de Nova Friburgo, que será sorteado pelo próprio candidato. E, por fim, mais 2 minutos para considerações finais. Nossos entrevistados só serão cortados se extrapolarem o tempo que vai estar na tela. A ordem das entrevistas, definida em sorteio, na presença dos representantes de todos os candidatos, é a seguinte: segunda-feira, 9 de setembro, Zé Alexandre, do PT. Terça-feira, 10 de setembro, o Anderson Nogueira, do PDT. Quarta-feira, 11 de setembro, Johnny Maicon, do PL. Quinta-feira, 12 de setembro, Patrick, do Novo. E sexta-feira, 13 de setembro, Sérgio Loubach, do Republicanos. Isso aí, pessoal. Então vamos começar hoje recebendo, vocês viram ali, né, na tela, ficou fácil, né? O candidato Johnny Maicon, do PL, vai ter um minutinho para poder falar sobre, primeiro se apresentar, né, dar seu boa noite e também falar qual vai ser a sua primeira ação se reeleito no dia 2 de janeiro, que primeiro é feriado, né? Vamos então, valendo um minutinho na tela. Candidato, ótima noite. Bem, boa noite, Fernando, boa noite a cada um dos telespectadores da TV Zoom. É um enorme prazer estar aqui para trazer um pouquinho do que a gente construiu até aqui e também as nossas ideias, propostas que a gente tem para o novo mandato. Dizer que a cada dia o nosso coração está mais fervoroso de amor e paixão por Nova Friburgo. A gente bem sabe, né, que aqueles que praticam a velha política querem voltar ao poder, mas eu não tenho dúvidas que a gente, com a aliança que temos com a família friburguense, de mãos dadas, a gente vai continuar esse processo de transformação da nossa cidade. Cada dia mais nós temos gerado maiores expectativas e orgulho de ser friburguense. Na saúde, na educação, na infraestrutura, em todas as áreas, hoje a gente tem uma cidade muito melhor. E a gente vai continuar juntos, amando Nova Friburgo, realizando os sonhos de todos nós que estamos nessa terra e juntos, no próximo dia 6 de outubro, vamos de 22. Candidato, então, a gente começa com os seus 25 minutos para falar de saúde, tá? Então vamos botar o cronômetro na tela aí, a partir de agora vai começar a valer. Vamos lá. Perguntei a todos os candidatos, vamos perguntando a todos os candidatos sobre aquele relatório do Ministério Público que apontou algumas questões relacionadas a problemas de gestão do Hospital Municipal Raul Sertã, que é um grande gargalo, que todo mundo sempre fala que a dor é o Raul Sertã, né? E aí eu queria a sua opinião sobre, com base naquelas informações, como enfrentar um Raul Sertã numa eventual reeleição sua. Bem, Fernando, primeiro destacar que ao longo de 20 anos, aproximadamente, a gente só vê em decadência em relação à estrutura da nossa cidade de maneira geral, principalmente ou essencialmente em relação à saúde pública. As pessoas sempre disseram o seguinte: olha, a próxima gestão não tem como piorar. E de gestão em gestão a situação só foi piorando e chegou ao fundo do poço. Nós pegamos o Hospital Municipal Raul Sertã completamente sucateado, né? E de lá para cá nós quebramos esse paradigma. Ou seja, hoje, pelas estatísticas, pelos números, por todos os investimentos na infraestrutura, contratando mais pessoas para o Hospital Municipal Raul Sertã, a gente começa a viver uma situação diferente. Evidentemente, eu sempre reconheço publicamente que ainda não está da forma que nós almejamos e que o povo friburguense merece. Mas quando a gente vê 150 médicos a mais no hospital, quando a gente vê 403 profissionais a mais dentro do Raul Sertã, quando a gente vê um aumento de 70% na quantidade de cirurgias, ou seja, 1.200 cirurgias a mais realizadas por ano. Por quê? Porque a gente implementou cirurgia por vídeo, a gente hoje tem um centro cirúrgico de última geração, com equipamentos altamente qualificados, 6 salas, né, com as melhores condições possíveis para que a gente conseguisse elevar esse número de cirurgias. Mas ainda é pouco diante de uma necessidade enorme que a gente tem diariamente, novas pessoas entram na fila, o passivo é gigantesco e o que eu posso dizer e assegurar é que a gente vai continuar investindo o máximo de esforço, de energia e de recursos
Afinal de contas, a gente dobrou a nossa folha de pagamento na saúde pública municipal. A gente tinha um médico de atenção primária que ganhava R$ 1.635, nós aumentamos em mais de 400%, elevamos de 90 mil para mais de 1 milhão de atendimentos médicos só no ano de 2023 e investindo na rede hospitalar, como também na atenção primária, a gente vai elevando, né, a nossa qualidade de saúde pública municipal. Se cada um dos que nos antecederam tivesse feito 1/3 do que a gente fez, investiu, certamente hoje estaríamos numa situação muito mais satisfatória, né? Então, não tenho dúvidas que estamos no caminho certo, né? Reconhecendo que há muito o que fazer, há muitos pontos a serem ajustados, mas tenho convicção no meu coração que, de mãos dadas, a gente, na continuidade de dedicação de tudo aquilo que somos e temos, a gente vai continuar desenvolvendo a saúde pública municipal para que permaneçamos com uma grande referência da região e cada vez com maior qualidade. Temos 2 minutinhos ainda para falar de saúde. Estou perguntando para todos os candidatos um fato que aconteceu com a minha família, né? A tia da minha esposa foi lá no Raul Sertã na última semana com muita dor de ouvido, das piores dores que ela sentiu na vida, e ela ficou praticamente 5 horas e pouco no hospital, não conseguiu ser olhada. Ela falou: Fernando, a vontade que deu foi sair de lá bicando tudo, chutando tudo. Como é que faz para não ter mais esse tipo de caso? A gente viu que os números que o senhor trouxe são grandiosos, sim, né? Mas ainda acontece. Sim, né? Fernando, vamos lá. A gente implementou a informatização do Hospital Municipal Raul Sertã, do Hospital Maternidade e das demais unidades de saúde do município. Hoje a gente já consegue visualizar o prontuário do paciente, que é um avanço extremamente significativo. A gente consegue ter a rastreabilidade de medicamentos, de materiais médicos, ou seja, com maior controle, maior transparência, maior segurança, economicidade, que vai também cooperar com o planejamento. Por que eu estou falando da informatização? Porque a gente vai desenvolver dentro do aplicativo, que já todo cidadão, usuário do SUS, vai ter acesso, a oportunidade do usuário do Raul Sertã, da maternidade e das demais unidades de saúde, de fazer uma avaliação em relação ao seu atendimento, seja com o médico, o recepcionista, do enfermeiro, né? Para quê? Para que a gente faça as devidas apurações caso o atendimento não seja a contento, né? E a gente também tem que destacar que a demanda do Hospital Municipal Raul Sertã, ela só aumenta de maneira significativa. Quando a gente começou, não tínhamos socorrista na segunda-feira, ao longo de vários dias, ao longo da semana, nós não tínhamos pediatra. Hoje nós temos 12 médicos só no CTU todos os dias, com exceção de segunda-feira, que nós temos 13 médicos. São 5 socorristas, 2 internistas, 2 pediatras, 2 ortopedistas e 2 cirurgiões. A gente elevou a nossa faixa salarial, com o concurso a gente está preenchendo uma série de lacunas e a gente quer trazer conforto, tranquilidade a toda a nossa população, que nesse processo de reestruturação, dia após dia, a gente vai garantir uma saúde pública mais digna, de maior qualidade a toda a nossa população. Chegamos no tempo da saúde. Podemos avançar um minutinho de Claro. meio ambiente? Rapidinho, só para falar mais uma questão de saúde, que é a questão da maternidade, né? Entender de que forma que a gente pode também entregar para as gestantes, para as puérperas, para as futuras mamães, uma maternidade ainda melhor aqui em Nova Friburgo. Também teve vistoria de Ministério Público, aquela polêmica toda, né? Então, o que a gente tem de apuração disso e o que a gente pode entregar melhor para essas mães? Bem, Fernando, se fizer uma pesquisa na cidade com as mamães que nesses últimos tempos tiveram seus filhos, suas filhas dentro do Hospital Maternidade, vai ser quase uma unanimidade em relação aos elogios e ao reconhecimento público do trabalho que é realizado dentro do hospital, que não falta absolutamente nada. É bem verdade que a gente tem uns problemas estruturais, que a gente está dando todos os encaminhamentos resolutivos, a gente tem uma equipe grande dentro do Hospital Maternidade, fazendo as obras, as instalações elétricas, tudo aquilo que é necessário para garantir uma maior comodidade, conforto e segurança para cada uma das pessoas que ali estiverem. Destacando que recentemente chegaram 47 camas elétricas, ou seja, aquilo que tem de mais moderno e de conforto dentro do Hospital Maternidade, destacando que na nossa gestão já distribuímos mais de 2.000 kits, para as mães que ganham seus filhos na maternidade, mais de 20 produtos diferentes, principalmente para aquelas mães carentes, que vivem em vulnerabilidade social. A gente sabe o quanto que isso é importante, e o quanto que ajuda, pelo menos aí nas primeiras semanas e meses, do cuidado com as nossas crianças. Agora, falando de meio ambiente, tem os 2 pontinhos que eu queria tratar. Vamos começar falando sobre licenciamento de obras, Como é que a gente consegue fluir de uma maneira justa para quem quer empreender e também justa para o nosso meio ambiente, justa para a cidade crescer de maneira ordenada, Como é que você pensa nisso num possível segundo mandato? Bem, Fernando, como eu disse agora há pouco,
em relação à saúde, e aí vou fazer um comparativo em relação também ao meio ambiente, se cada uma das pessoas que nos antecederam tivesse feito a sua parte, tivesse cumprido a sua obrigação, hoje estaríamos num estágio muito melhor. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente praticamente chegou a 1/3 do tempo que levava para poder liberar essas licenças. E ainda é um tempo lento, é duradouro, né? A gente, nesse novo ciclo, vamos investir muito, assim como investimos na saúde, na informatização, a gente vai sistematizar, né, de modo que os nossos construtores, os nossos engenheiros, em qualquer parte do Brasil e do mundo, vai poder abrir os processos, vai poder ter acesso direto aos mesmos. Inclusive, uma boa notícia é que já está programado, próximo dia 8 de outubro, a gente vai iniciar o processo eletrônico aqui no município de Nova Friburgo, de modo que o cidadão ou a cidadã, em qualquer parte do planeta, vai poder, no futuro breve, acessar aí os documentos contidos dentro desse processo virtual. Isso vai ser um avanço extremamente significativo, com maior transparência e, é claro, nós vamos estipular algumas regulamentações específicas também para o meio ambiente, de modo que cada setor vai ter uma responsabilidade temporal, ou seja, vai ter um prazo para ser cumprido, né? E isso vai ser muito bom, de modo que os próprios contribuintes municipais serão agentes de fiscalização desse processo. Próxima pergunta acerca de meio ambiente, ela já entra um pouquinho em assistência social, mas a prefeitura ela precisa zelar, né, e primar pela segurança dos seus munícipes, né? E nós temos uma questão de encostas. Acho que a Defesa Civil já torna isso publicamente há muitos anos. Nova Friburgo é uma grande área de risco, 90% de área de risco. E o que a prefeitura pode fazer, no caso de um seu futuro mandato, né, renovado, para tentar liberar um pouquinho essa questão das encostas aqui de Nova Friburgo, que realmente acho que precisa de mais investimentos nesse sentido, né? As famílias estarem mais protegidas, né? Verdade, Fernando. Na verdade, sempre precisarão de grandes investimentos, né? É uma área essencial da nossa cidade. Como Petrópolis teve recentemente, né? Aquele problema, né? Tanto é que a gente bateu a porta do nosso governador Cláudio Castro. A gente, várias obras de contenção aconteceram e algumas permanecem ocorrendo dentro de Nova Friburgo. Foi entregue a obra de contenção lá no Rui Sanglar, a obra de contenção no Lazareto, né, está caminhando a pleno vapor, parte já foi concluída. Obras, e aí é plural, obras de contenção, né, na comunidade do Floresta e do Alto do Floresta, inúmeras obras também, né, de contenção visando a proteção dos munícipes no Jardim Califórnia, né. Existem alguns outros projetos que a gente está nessa conexão direta com o governo do estado para que saia do papel e garanta a proteção de todos nós friburguenses. Aproveitar que a gente está falando de meio ambiente, assistência social, de segurança e proteção à nossa população, a gente dobrou o nosso valor de aluguel social, era R$ 350, aumentamos para R$ 700 e triplicamos a quantidade de famílias contempladas, né? Inclusive famílias que vivem não só em vulnerabilidade social, mas que vivem em áreas de risco. A gente também, né, através da Secretaria Estadual de Habitação, nós temos um processo em trâmite no âmbito dessa secretaria, cujo objetivo é a gente receber apoio, suporte e aporte de recursos do governo do estado para que a gente consiga novas construções de interesse social, justamente para que a gente remova essas pessoas que vivem em área de grande risco, visando aí a proteção de todas elas. Esse era o próximo ponto, exatamente. Então, há um planejamento para que essas pessoas não precisem ficar dependendo de um aluguel que muitas vezes, né, inclusive, os imóveis são caros aqui em Nova Friburgo, não é barato morar em Friburgo, mas, né, já foi mais barato. Quando eu cheguei há 10 anos já era mais barato. Mas existe, então, essa condição de construir unidades habitacionais? É um projeto para isso? Exatamente. Para essas pessoas saírem de área de risco, que hoje vivem, né? Na verdade, a gente tem esse projeto já tramitando no âmbito do governo do estado do Rio de Janeiro, né? Existe um orçamento próprio, né, dentro do governo do estado com esse objetivo, principalmente para áreas mais frágeis, e é claro, Nova Friburgo está contemplado, e eu não tenho dúvidas que, seja através do governo do estado, seja através, né, dos projetos que a gente protocolou no PAC, inclusive nós fomos contemplados com alguns dos projetos em relação ao PAC, né, seja através de recursos próprios do município, a gente sempre vai estar dedicando o máximo de esforços, de energias, né, principalmente nessa pauta que é tão importante, que diz respeito à integridade e à proteção dos munícipes. Outra questão que chama muita atenção, a gente fala muito sempre em dados do CAGED e tudo, mas o pessoal fala, mas Nova Friburgo vai no embalo de uma economia, precisa investir mais na questão da capacitação, na questão de estímulo de chegada de novas empresas para cá, para gerar empregos e tal, né? Qual é o teu planejamento para um novo mandato
para poder aquecer a economia, a gente poder falar realmente Nova Friburgo gera muito emprego e tem uma galera que está trabalhando, não tem ninguém desalentado, que é o que não, nem quer procurar mais emprego, né? Bem, a gente tem investido muito, né, na questão dos incentivos fiscais, né? A gente, por exemplo, em 2022, a gente teve a concessão de 50% em relação às taxas no que diz respeito à instituição e constituição de novas empresas. Em 2023, 25%, né, de desconto das taxas para essas empresas. A gente, de 2021 até 2024, os municípios que têm até próximo de 200 mil habitantes, foi o município que mais abriu novas empresas, já foram quase 4 mil novas empresas aqui dentro da nossa cidade. A gente também tem avançado muito com os dados que você disse agora há pouco em relação ao CAGED. Né? A gente, de janeiro de 21 até o fim do primeiro semestre de 2024, já foram 4.709 novos empregos, novos postos de trabalho aqui no município de Nova Friburgo, né? O que demonstra o quanto que a cidade está evoluindo. Evidentemente que a gente precisa cada vez mais avançar. E nesse sentido, a gente tem o nosso Seveste, que tem formado vários jovens, homens e mulheres, para o mercado de trabalho, principalmente para a indústria têxtil. A gente implementou uma novidade no Seveste, na nossa gestão, que é o Seveste itinerante, ou seja, a gente vai até os distritos, vai até as comunidades, a fim de formar essa mão de obra. A gente já foi para o Alto de Olaria, Alto do Floresta, Rio Grandina, agora estamos em Lumiar, né? E também ainda dentro desse projeto a gente incluiu a questão da alimentação, que é uma necessidade. E, além disso tudo, a gente tem uma boa parceria com o Senai, em que a gente expressa essa gratidão, um convênio, e que é ofertado centenas de novas vagas gratuitamente para os nossos jovens. E uma das dificuldades que gerava uma grande evasão, Fernando, era em relação ao transporte, né? Porque o Senai é aqui no centro de Nova Friburgo e, evidentemente, que as pessoas que moram em outros bairros tinham a dificuldade de permanecer nos cursos. E nós, hoje, garantimos o transporte 100% gratuito para os nossos jovens, justamente para assegurar, né, que eles permaneçam no curso, consigam concluir, sejam inseridos no mercado de trabalho e gerem aí o desenvolvimento econômico e social de Nova Friburgo. Vamos passar a mobilidade urbana só um pouquinho, só porque eu estou perguntando para todo mundo, para não deixar passar para você também, a questão dos moradores em situação de rua, que tem acontecido com frequência. A gente sabe que não é fácil lidar com essa causa, muita gente não quer o acolhimento, mas Nova Friburgo tem que ser responsável por esse acolhimento, né? O que fazer num novo mandato para melhorar essa situação? Bem, a gente tem hoje uma casa que é um grande modelo, uma referência, né? Eu ouso dizer que 90% dos friburguenses não tem uma casa da qualidade que a gente hoje oferece para as pessoas em situação de rua. Lá elas têm vestimenta, elas têm uma cama quentinha, ela tem um chuveiro quentinho, tem uma boa alimentação, uma equipe multidisciplinar para poder ter todos os cuidados, com muito carinho, intenso amor, tem uma horta que eles ajudam a cuidar, né? Então são alimentos fresquinhos e também a gente tem buscado formá-los e direcioná-los para o mercado de trabalho. A gente tem alguns exemplos e testemunhos exitosos, né, do quanto que esse espaço que acolhe as pessoas em situação de rua tem gerado aí bons frutos e bons resultados em favor daqueles que mais precisam. Mobilidade urbana. O pessoal brinca, imobilidade urbana. Tem momentos que o trânsito aqui dá aquela agarrada, né? E aí a grande discussão que eu sempre ouço falar desde que eu cheguei em Nova Friburgo é difícil trabalhar mobilidade urbana em Nova Friburgo, isso aqui é um vale e não tem para onde crescer. Mas acredito que os gestores precisam ter uma cabeça pensante para solucionar isso, né? Qual seria uma solução para essa questão do trânsito num possível novo mandato? Bem, primeiro destacar que uma das grandes necessidades do município era criar o plano de mobilidade e acessibilidade urbana. O que consiste esse plano? É o que aponta as diretrizes, o norte, os apontamentos para intervenções e investimentos a curto, médio e longo prazo, para que a gente tenha uma melhor fluidez, uma mobilidade de maior qualidade, né, no trânsito e nas vias urbanas da nossa cidade. Bem, nós contratamos uma empresa especializada que desenvolveu esse plano, nós discutimos com a sociedade através de audiências públicas, teve a discussão no âmbito da Câmara de Vereadores e dias atrás já foi aprovado em primeira discussão, né, e não tenho dúvidas que já também vai ser aprovado em segunda discussão. Nós vamos sancionar e de maneira organizada e com planejamento estratégico a gente vai colocar em prática e vamos executar esse plano de modo que a gente vai conseguir melhorar a nossa sinalização, que eu reconheço
que é deficitária, né? Falando ainda de mobilidade, a gente firmou, né, recentemente o contrato com a empresa FOL, que era um dos grandes problemas que a gente tinha. A gente, no futuro, vai passar por algumas reformulações e que em nenhum momento vai impactar negativamente a população, pelo contrário, nós vamos ter alguns incrementos, de modo que criaremos alguns circulares para que não seja necessário que todos os veículos de todas as linhas, os ônibus e micro-ônibus, tenham que passar no centro de Nova Friburgo. Isso também vai ajudar a mitigar o impacto na nossa cidade. Destacando que nós temos, segundo o Detran, 143.268 veículos cadastrados, né? Daqui a pouco a gente vai chegar a um veículo por habitante. Eu pego o município de Cabo Frio, que tem população maior do que a nossa, que tem bem menos veículos que a gente. Macaé, que também tem população ainda maior, né, do que Cabo Frio, tem menos veículos do que a gente. Então, assim, a gente com muita responsabilidade, a gente tem um planejamento para que a gente consiga melhorar. Inclusive, a gente também está avançando com a educação no trânsito nas nossas unidades educacionais, né, para que as nossas crianças e adolescentes, né, sejam cada vez mais preparados, né, em relação ao trânsito de maneira geral. E é claro que, com as melhorias que nós vamos implementar nesse novo contrato de concessão transporte coletivo, nós vamos conseguir estimular para que as pessoas utilizem mais o transporte coletivo municipal e menos, né, os seus veículos próprios, e dessa maneira a gente diminui essa quantidade exorbitante de veículos que a gente tem na cidade. Para finalizar essa parte de mobilidade, a gente já está desenvolvendo um projeto em relação à Avenida Brasil, vai ser uma realidade, né? A gente, naquele ponto de canalização do Córrego Dantas, na interseção com o Rio Bengalas, a gente já está com a nossa equipe técnica debruçada para elaborar o projeto de uma ponte, que quando a gente fizer aquela ponte, a gente tem a nossa usina de asfalto, que nós reativamos e tem funcionado a pleno vapor, nós vamos fazer pelo menos 70% a 80% já da Avenida Brasil e, claro, consequentemente, vai diluir os veículos, né, em relação à RJ, como também a futura Avenida Brasil e a Avenida dos Ferroviários, né, que a gente já está aí iniciando o processo do asfaltamento na integralidade dessa importante via de acesso ao Distrito de Conselheiro Paulino. Foi matando todas as perguntas, você já estava com o fio condutor total aqui. Mas ainda tem 58 segundinhos de mobilidade e a pergunta é: estacionamento rotativo ou vagas de parada rápida? O que você pretende fazer num possível mandato? Bem, a nossa cidade tem uma necessidade de estacionamento rotativo, né? E as grandes cidades turísticas do Brasil, cidade de médio porte para grande porte, tem os seus estacionamentos. Então a gente já tem um projeto bem avançado nesse sentido. É uma necessidade de uma melhor organização, né, principalmente das regiões centrais, seja no Friburgo, centro, seja no centro, Olaria, Conselheiro, a gente precisa, né, desse estacionamento rotativo, né, e, claro, vai ajudar, inclusive, na arrecadação do município e mais recursos para a gente melhorar, né, a trafegabilidade das nossas vias. Inclusive, grande parte desses recursos serão revertidos para que a gente execute o nosso plano de mobilidade e acessibilidade urbana, de modo que com esses investimentos a gente consiga aí melhorar o cotidiano de todos nós friburguenses e das pessoas que visitam a nossa cidade. Tenho perguntado para todos os candidatos, Jônio, sobre educação de maneira mais aberta para entender qual é o fio condutor, o fio da meada que vocês têm em relação a um tema tão importante. Que eu particularmente, aos meus 42 anos, estou cansado de ouvir o pessoal falar o seguinte: professor, a profissão mais linda do mundo, mas tão desvalorizados, né, tadinhos? Isso não dá mais, né? Então, qual é a sua visão para a educação, para um novo mandato? Bem, em relação ao novo mandato para a educação, eu particularmente sou apaixonado pela educação, né? E eu sou a resposta dos educadores que foram grandes anos da minha vida. Então, a gente, só no ano passado, investimos 230 milhões na educação, ou cerca de 100 milhões de reais a mais em um ano, quando comparado, né, com os últimos anos das gestões anteriores. Bem, com isso, a gente conseguiu aumentar a remuneração de todos os servidores da educação, a gente conseguiu aumentar o professor próximo de 30% entre aumento, reajuste, revisão geral anual que não era aplicada há 10 anos, próximo de 30%. O servidor de apoio ganhava R$ 848, nós elevamos em 66%. Implementamos o Vale Alimentação de R$ 180, Vale Natalino para todos os servidores ativos e inativos do município de R$ 500, com cartão que só pode ser utilizado dentro do município de Nova Friburgo, com o objetivo de fomentar a economia local. Nós, quando iniciamos em 2021, Fernando, o plano de caixa, carreira e salários do magistério estava congelado, nós tínhamos muitos processos, né, que estavam lá no esquecimento.
nós desarquivamos todos eles, pagamos tudo aquilo que estava atrasado do pessoal do magistério, adicional de codificação, mudança de nível, só em dezembro de 2021, de acréscimo na folha de pagamento do magistério foi algo próximo de 15 milhões de reais. O município nunca tinha pago licença-prêmio em espécie e nós pagamos na nossa gestão. Só para você ter uma ideia, nós investimos no ano passado 168 milhões na folha de pagamento da educação. Só com a folha da educação em 2023, nós investimos cerca de 30 milhões de reais a mais, quando comparado com a gestão anterior, com tudo que era investido. Na folha de pagamento, material escolar, alimentação, obras, etc, etc. Isso demonstra o carinho e o compromisso que a gente tem com cada um dos nossos servidores da educação. Um indicador importante para a educação é o IDEB, né? Sim. E a gente ficou com 5,2, a meta seria 5,9, né? Qual é o esforço que precisa ser feito para conseguir alcançar essa meta e a gente melhorar essa qualidade? Bem, Fernando, a gente precisa melhorar muito, né, o nosso IDEB. Porém, nas séries iniciais a gente obteve a melhor nota da história. A gente saltou da 71ª colocação para a 18ª no estado do Rio de Janeiro, avançamos 53 posições no estado e 828 posições no Brasil. E aí, os dados do IDEB estão diretamente relacionados com a prova que é realizada pelo SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, multiplicado pelo fluxo. Né? O nosso fluxo, a gente tem uma avaliação, um número um pouco menor, porque a gente não tem aprovação direta, como alguns outros municípios, e também a nossa média não é 5, a nossa média é 6. Então, a gente tem um índice de reprovação naturalmente maior do que outros municípios. Mas a grande notícia em relação ao resultado do último SAEB, repito, Sistema de Avaliação da Educação Básica, a gente, dos municípios que têm acima de 110 mil habitantes, nós obtemos a melhor nota das áreas e das turmas iniciais, séries iniciais, né, de matemática, português e no geral. Sabe o que significa isso, Fernando? Dos municípios de média e grande porte, hoje, a gente afirma, por A mais B, que nós temos o melhor ensino público municipal do estado do Rio de Janeiro. Isso é um motivo enorme para a gente se orgulhar e demonstrar o quanto que a gente tem avançado nessa grande ferramenta de formação chamada educação. Temos 59 segundinhos, vou ser rápido. Os professores, eles estão nessa sinergia, eles estão satisfeitos, eles estão valorizados e, vamos dizer assim, até atualizados? Há um processo de atualização para eles e tudo mais? Bem, a gente tem vários processos de atualização para todos as carreiras, né, e categorias dentro do município. Por exemplo, o pessoal de apoio, a gente tem o plano pronto, né, agora, por conta da legislação eleitoral, a gente não pode protocolar na Câmara, mas ele está pronto, inclusive ele está em consonância com o plano de carreira do magistério, que é um plano com uma série de benefícios. Então, no futuro breve, todos os servidores e servidoras do município terão um plano de carreira e salários para desfrutar, né, dos benefícios que eles têm direito. E não vai acontecer mais, Fernando, de que aquele que entra hoje no município ganhar o mesmo do que aquele que já está há 20 anos, que é uma injustiça. Isso aí, 3 segundinhos é o tempo da gente vir aqui ao pote. Opa. Bom, deixa eu explicar para o pessoal de casa, porque a situação é a seguinte, nós fizemos um sorteio, né, nós mostramos isso inclusive no Zoom Notícias, foram 2 sorteios, um era referente à data de gravação. Johnny está gravando comigo aqui na sexta-feira, 6 de setembro, mas a exibição dele é só nessa quarta-feira dessa semana. Então, por óbvio, como ele é o último, né, na sexta-feira, no dia da gravação, só tem um papelzinho, todos os candidatos já passaram por aqui pela entrevista. Então, vamos fazer o protocolo, para não parecer que tem mais algum aqui, né? Vamos baralhar. Dar uma baralhada. Agora, pode me dar, eu vou virar para a câmera aí. Quem é? É o Sérgio Martins, de Olaria? Isso. Vamos virar para a câmera aqui, só pela lisura do processo. Sérgio Martins, da cidade de Olaria. Vamos ver qual é a pergunta. Gostei da cidade, hein? Gostou da cidade? Cidade lá. Vamos ver qual é a pergunta que o Sérgio tem para o candidato Johnny Michael. Vamos lá. Sérgio Martins, aqui de Olaria. O que vocês têm aí planejado para as nossas crianças, né? Falta muita área aqui, de espaço para as crianças brincar, os parquinhos, né, precisam de reforma, precisam de reparo. O que tem aí para a gente? Agora, candidato, você vai ter 3 minutos para dissertar sobre esse assunto. Se você me devolver a bola, a gente vai no improviso e fala mais sobre o assunto. Valendo, a partir de agora. Ótimo. Primeiro eu quero aqui agradecer e parabenizar o seu Sérgio Martins pela preocupação, pela sensibilidade que tem com as nossas crianças, né? Ele podia ter perguntado sobre qualquer outro assunto, mas optou, né, em provocar acerca de benefícios para as nossas crianças. Bem, Sérgio, só em Olaria nós pegamos 2 espaços que estavam completamente abandonados,
né, como no Terreirão e no Nosso Sonho, nós construímos 2 pracinhas, espaços de convivência, mas principalmente para acolher as nossas crianças. Então as crianças vão lá para brincar, para se divertir, são inúmeros brinquedos e a grande novidade é que a gente está instalando brinquedos adaptados, ou seja, as crianças que têm algum tipo de deficiência têm a oportunidade de brincar, né, com as crianças que não têm deficiência, gerando essa integração, essa inclusão, né? Ainda em relação às nossas crianças, a gente, nos investimentos que a gente tem feito até aqui, principalmente na saúde pública, várias especialidades que o município nunca teve, nós colocamos especificamente para as nossas crianças. Por exemplo, infectologista infantil, não tínhamos, hoje temos. Cardiopediatra, nós não tínhamos, hoje nós temos, ou seja, o cardiologista para as crianças. Neuropediatra, que o município nunca teve, hoje nós temos, né? Na educação, então, né, que a gente tem aí um grande prazer, a gente tem melhorado muito a nossa alimentação, né? Pode perguntar aí às crianças que estudam em alguma escola ou creche da rede pública municipal, tem uva, tem pera, tem suco de uva concentrado, suco de maçã, né, concentrado, tem variedades, a gente colocou filé de peixe que nunca teve, colocamos carne de porco que também nunca teve, enfim, a gente está melhorando, né, o cardápio aí das nossas escolas e automaticamente elevando o nosso teor nutricional, até porque a gente sabe o quanto que as nossas crianças, principalmente aquelas das regiões periféricas, das comunidades, o quanto que elas sofrem. Eu quis dizer dos nossos uniformes, né? O município não dava uniforme há muitos anos, me parece que nunca tinha dado agasalho. Aquelas crianças mais simples, mais pobres da cidade, hoje elas não ficam inviabilizadas de ir para a escola naqueles dias mais frios, porque a gente garante o agasalho para elas. E o que dizer do nosso kit, o kit super completo que nós implementamos na nossa gestão, né? Tira um peso do bolso aí dos pais, principalmente daqueles que literalmente não têm condições, então é um kit super completo. E também o que dizer do que a gente está investindo no Plano Nacional de Alimentação Escolar. A lei estabelece que o município tem que investir 30%, a gente investe 100%, ou seja, quase 3 milhões de reais, valorizando a agricultura familiar, os nossos produtores locais e garantindo alimentos fresquinhos para as nossas crianças e para os nossos servidores dentro das 123 unidades aqui do município de Nova Friburgo. Então é isso, a gente vai continuar dando o máximo do nosso esforço e energias para construir um futuro melhor através das nossas crianças. Isso aí, está acabando. Agora, candidato, você tem 2 minutinhos, tá? 2 minutos para poder fazer as suas considerações finais e mandar aquele recado para o eleitor da Zoom a partir de agora. Bem, a gente está aqui nessa grande batalha, nessa disputa desse pleito eleitoral de 2024, com o nosso coração muito em paz, tranquilo e grato a Deus por tudo aquilo que a gente alcançou e conquistou até aqui. Mas bem sabemos e reconhecemos que a gente ainda tem muito o que fazer, entre acertos e tropeços, entre falhas e grandes conquistas. A gente reconhece que a gente deu o máximo das nossas forças e energias para a gente construir uma cidade melhor. Hoje, a gente volta a ter orgulho de bater no peito e dizer que nós somos friburguenses. A gente, apesar de muitas dificuldades, a gente tem investido aí o dobro na saúde pública municipal. De 137 milhões, que foi em 2017, 155 milhões em 2018, só no ano passado foram 300 milhões de reais aplicados da saúde pública municipal. A gente, na educação, são 100 milhões de reais a menos. O que dizer a nossa usina de asfalto, que estava inativa durante longos anos? Nós a colocamos para funcionar, mais de 130 ruas contempladas, mais de 60 quilômetros de asfalto. As pessoas que até então tinham dificuldade pisando na lama, né, ou dificuldade respiratória com a poeira, nessas 130 ruas não há mais. Então, é isso. Vamos continuar de mãos dadas, aliançados, rumo a uma cidade cada vez melhor. Nova Friburgo nasceu para ser uma grande protagonista e é assim que a gente está caminhando. Bem sabemos que aqueles que praticam a velha política, que têm outras intenções, que tiveram a oportunidade de estar no nosso lugar e não o fizeram, querem voltar, porque eles almejam o poder a qualquer custo. Mas enquanto a gente tiver, a gente sempre vai lutar contra o sistema. Sabe para quê? Para que o seu dinheiro, o recurso público, permaneça a ser tratado com honestidade e aplicado com responsabilidade. Para que dia após dia, juntos, realizemos os sonhos de cada um de nós friburguenses, de todos nós que amamos Nova Friburgo. Isso aí, candidato, acabou.
vem aqui, te desejar boa sorte nessa caminhada. Fernando. Um abraço, obrigado pela entrevista, tá bom? Eu que agradeço, viu? Ótima noite para todo mundo. Bom fim de semana. Ah, não, bom fim de semana não, gente. Que a gente tá... Olha aí o ato falho, é que eu tô gravando na sexta, mas esse programa é na quarta. É isso. Então, até amanhã. Valeu, gente. Abraço.